Olá, dessa vez vamos conhecer um pouco mais sobre as plantas. O corpo das plantas, também conhecido como organismo vegetal, é estruturado de maneira complexa e altamente adaptado às suas funções específicas. Aqui estão algumas das principais estruturas do corpo das plantas. Raízes. As raízes são estruturas normalmente encontradas abaixo da superfície do solo. Elas têm várias funções, incluindo a absorção de água e nutrientes do solo, armazenamento de nutrientes e fornecimento de suporte à planta. Caule. O caule é a parte da planta que liga as raízes às folhas e outras estruturas. Ele fornece suporte mecânico e transporta água, nutrientes e produtos fotossintetizados entre as diferentes partes da planta. Folhas. As folhas são órgãos especializados na realização da fotossíntese, um processo crucial onde a planta converte a luz solar em energia. Elas têm uma estrutura laminar fina, frequentemente com uma forma otimizada para maximizar a captura de luz. Flores. As flores são os órgãos reprodutivos das plantas com flores, angiospermas. Elas contêm estruturas reprodutivas como estames, que produzem pólen, e carpelos, que contêm os óvulos. Frutos. Após a fertilização bem-sucedida, o ovário da flor se desenvolve em fruto. Os frutos protegem as sementes e podem auxiliar na sua dispersão. Sementes. As sementes são estruturas que contêm o embrião da planta, armazenando os nutrientes necessários para iniciar o crescimento quando as condições são adequadas. Meristemas. São regiões de crescimento ativo nas plantas, onde as células se dividem rapidamente, permitindo o crescimento contínuo da planta. Estômatos. São pequenas aberturas na epiderme das folhas e caules que controlam a troca de gases, como a absorção de dióxido de carbono para a fotossíntese e a liberação de oxigênio. Essas estruturas variam entre diferentes grupos de plantas como musgos, samambaias, gimnospermas e angiospermas, refletindo a diversidade e complexidade do reino vegetal. Cada parte desempenha um papel fundamental na sobrevivência, crescimento e reprodução das plantas. Raiz. A raiz é uma parte vital das plantas e desempenha várias funções essenciais para o seu crescimento, desenvolvimento e sobrevivência. Aqui estão algumas das principais funções das raízes das plantas. Absorção de água e nutrientes. A função primária das raízes é absorver água e nutrientes do solo. As extremidades das raízes, conhecidas como pelos absorventes, têm células especializadas que aumentam a área de absorção. Fixação no solo. As raízes fornecem estabilidade à planta, ancorando-a no solo. Isso é especialmente importante para evitar que a planta seja derrubada por ventos fortes ou outros fatores ambientais. Armazenamento de nutrientes. Algumas raízes são especializadas em armazenar nutrientes, como amido e carboidratos. Essas reservas podem ser utilizadas pela planta durante períodos de crescimento lento ou condições adversas. Produção de hormônios. As raízes são responsáveis pela produção de hormônios como auxinas, que afetam o crescimento e o desenvolvimento da planta. As auxinas, por exemplo, são cruciais para o desenvolvimento de raízes laterais. Interação com micro-organismos do solo. As raízes estabelecem simbioses com micro-organismos benéficos, como bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos. Essas relações simbióticas auxiliam na absorção de nutrientes do solo, especialmente nitrogênio e fósforo. Resposta a estímulos ambientais. As raízes podem responder a estímulos externos como gravidade e luz, para direcionar seu crescimento de maneira a otimizar a absorção de água e nutrientes. Armazenamento de água. Algumas plantas desenvolvem raízes especializadas para armazenar água, permitindo que a planta sobreviva em condições de seca. Produção de substâncias químicas. Algumas raízes produzem substâncias químicas que podem afetar outras plantas ou organismos no ambiente, desempenhando um papel na competição por recursos. Essas funções destacam a importância das raízes para o bem-estar geral das plantas. A estrutura e a função das raízes podem variar entre diferentes espécies de plantas, adaptando-se às condições específicas do ambiente em que crescem. Caule. O caule é uma parte essencial das plantas, desempenhando várias funções importantes para o seu crescimento e desenvolvimento. Aqui estão algumas das principais funções do caule das plantas. Suporte estrutural. O caule fornece suporte mecânico à planta, sustentando as folhas, flores e frutos. A rigidez do caule ajuda a planta a manter sua posição vertical e a resistir a forças externas como vento e chuva. Condução de água e nutrientes. O sistema vascular do caule transporta água, nutrientes e produtos fotossintéticos entre as diferentes partes da planta.
O xilema transporta água e nutrientes do solo para as folhas, enquanto o floema transporta os produtos da fotossíntese para outras partes da planta. Armazenamento de nutrientes. Algumas plantas armazenam nutrientes nos caules. Por exemplo, em plantas como o aipo e a batata, os caules são usados para armazenar nutrientes, como amido e outros carboidratos. Fotossíntese. Em algumas plantas, os caules também podem realizar fotossíntese, especialmente quando as folhas não estão presentes ou são reduzidas. Os caules verdes contêm clorofila e podem contribuir para a produção de alimentos pela planta. Reprodução assexuada. Alguns caules têm a capacidade de produzir novas plantas por reprodução assexuada. Isso pode ocorrer por meio de estruturas como estolões, rizomas ou tubérculos. Resposta a estímulos ambientais. O crescimento e a orientação do caule são frequentemente influenciados por estímulos externos, como luz e gravidade. O crescimento em direção à luz, fototropismo, e a resposta à gravidade, geotropismo, são exemplos de respostas do caule a estímulos ambientais. Produção de hormônios. O caule produz hormônios como auxinas que regulam o crescimento e o desenvolvimento da planta. As auxinas, por exemplo, podem estimular o crescimento de brotos laterais e influenciar a orientação do crescimento. Adaptação a condições ambientais. Algumas plantas desenvolvem adaptações especiais nos caules para enfrentar condições ambientais desafiadoras, como caules subterrâneos rizomas, para armazenamento e propagação. Essas funções destacam a importância do caule para o funcionamento geral da planta, desde o suporte estrutural até a condução eficiente de nutrientes. Assim como acontece com as raízes, a estrutura e a função dos caules podem variar entre diferentes espécies de plantas, adaptando-se às condições específicas do ambiente. Folhas. As folhas são órgãos fundamentais nas plantas e desempenham diversas funções vitais para o crescimento e desenvolvimento. Aqui estão alguns detalhes e funções das folhas das plantas. Fotossíntese. A função primordial das folhas é realizar a fotossíntese, um processo pelo qual as plantas convertem a luz solar em energia química. A clorofila presente nas células das folhas é responsável por capturar a luz do sol e utilizar essa energia para converter dióxido de carbono, CO2, e água em glicose e oxigênio. Trocas gasosas. As folhas também são importantes para as trocas gasosas. Durante a fotossíntese, as folhas absorvem dióxido de carbono, CO2 do ar e liberam oxigênio, O2. Além disso, as folhas também realizam a respiração, absorvendo oxigênio e liberando dióxido de carbono como subproduto. Estrutura lamelar. A estrutura lamelar das folhas é otimizada para maximizar a área superficial disponível para a absorção de luz solar. Isso ocorre por meio da presença de células especializadas chamadas células parenquimatosas, onde ocorre a maior parte da fotossíntese. Transporte de água e nutrientes. O sistema vascular presente nas folhas, conhecido como feixe vascular, contribui para o transporte eficiente de água e nutrientes. O xilema transporta água e nutrientes da raiz para as folhas, enquanto o floema distribui os produtos da fotossíntese para outras partes da planta. Armazenamento de substâncias reservadas. Algumas plantas armazenam substâncias reservadas nas folhas, como amido. Essas reservas podem ser mobilizadas durante períodos de crescimento lento ou condições adversas. Proteção contra a perda de água. As folhas possuem uma camada de células epidérmicas revestidas por uma cutícula, que ajuda a minimizar a perda de água por transpiração. Os estômatos, pequenas aberturas nas folhas, também regulam a troca de água e gases com o ambiente. Resposta a estímulos ambientais. As folhas podem responder a estímulos ambientais, como a orientação em direção à luz, fototropismo, e a capacidade de fechar os estômatos em condições de estresse hídrico para reduzir a perda de água. Adaptações especializadas. Algumas plantas desenvolvem folhas modificadas para funções específicas, como as espinhosas para proteção, as suculentas para armazenamento de água e as brácteas coloridas para atrair polinizadores. Essas funções destacam a importância crucial das folhas para a vida das plantas, sendo responsáveis por muitos processos fundamentais que sustentam o crescimento e a sobrevivência vegetal. Flores. As flores são órgãos reprodutivos das plantas com flores, angiospermas. Elas exibem uma estrutura complexa e desempenham várias funções relacionadas à reprodução. Vamos explorar a estrutura e as funções das flores. Estrutura das flores. Pedúnculo floral. É a haste que suporta a flor e a conecta ao caule. Receptáculo floral. É a parte alargada e geralmente em forma de disco onde as outras partes da flor estão inseridas. Sépalas.
São estruturas geralmente verdes que formam a parte externa da flor, protegendo a flor em desenvolvimento. Juntas, as sépalas formam o cálice. Pétalas são estruturas muitas vezes coloridas e vistosas, destinadas a atrair polinizadores. Juntas, as pétalas formam a corola. Estames são órgãos masculinos da flor, compostos por uma haste chamada filete e uma parte produtora de pólen chamada antera. Carpelos, ou pistilos, são órgãos femininos da flor, compostos por 3 partes principais: estigma, onde o pólen é recebido; estilo, uma haste que conecta o estigma ao ovário; e ovário, onde os óvulos são produzidos. Óvulos são estruturas contidas no ovário que contêm células germinativas femininas. Funções das flores: produção de gametas. As flores são responsáveis pela produção de gametas, células reprodutivas. Os estames produzem os gametas masculinos, pólen, enquanto os carpelos produzem os gametas femininos, óvulos. Polinização. A transferência de pólen dos estames para o estigma é chamada de polinização. Isso pode ocorrer por meio do vento, água, insetos, pássaros ou outros animais. Fertilização. Após a polinização bem-sucedida, o pólen germina no estigma e cresce através do estilo até alcançar o óvulo no ovário. A fertilização ocorre quando o núcleo do pólen se combina com o núcleo do óvulo. Desenvolvimento de sementes e frutos. Após a fertilização, o óvulo se desenvolve em uma semente e o ovário se desenvolve em um fruto, que protege a semente e facilita sua dispersão. Atração de polinizadores. A coloração vibrante e o aroma das pétalas são adaptações que atraem polinizadores como insetos e pássaros, facilitando a transferência do pólen entre flores. Diversidade genética. A reprodução sexual nas flores contribui para a variabilidade genética nas plantas, promovendo a adaptação às mudanças ambientais ao longo do tempo. Ciclo de vida da planta. O processo completo, desde a formação da flor até a produção de sementes e frutos, faz parte do ciclo de vida reprodutivo das plantas com flores. As flores desempenham um papel crucial na perpetuação das espécies de plantas, garantindo a continuidade de sua linhagem genética. Frutos. Os frutos são estruturas reprodutivas das plantas com flores que se formam após a fertilização bem-sucedida dos óvulos no ovário da flor. Eles desempenham várias funções essenciais no ciclo de vida das plantas. Aqui estão detalhes e funções dos frutos. Estrutura dos frutos. Parede do fruto, pericarpo. O pericarpo é a parede do fruto e é composto por 3 camadas: epicarpo, camada externa; mesocarpo, camada do meio; e endocarpo, camada interna. Sementes. As sementes são os óvulos fertilizados e desenvolvidos, geralmente encontrados dentro do ovário. Elas são protegidas pelo pericarpo do fruto. Pedúnculo floral. Em alguns frutos, o pedúnculo floral, ou cabo, pode permanecer ligado ao fruto mesmo após a maturidade. Funções dos frutos. Proteção e dispersão das sementes. Os frutos protegem as sementes durante o desenvolvimento e facilitam sua dispersão. A diversidade de estratégias de dispersão inclui o vento, animais, água e até mesmo explosão. Atração de dispersores. Muitos frutos desenvolvem características atraentes para animais, como cores vibrantes, aromas agradáveis e sabores doces. Essas características incentivam os animais a consumir os frutos, carregando as sementes e dispersando-as em locais distantes. Nutrição da planta em crescimento. Em alguns casos, o mesocarpo, camada do meio, ou outras partes do fruto podem conter nutrientes que sustentam o desenvolvimento inicial da planta germinada a partir da semente. Proteção contra a dissecação. O pericarpo protege as sementes contra a dissecação, perda excessiva de água e variações ambientais adversas. Regulação do desenvolvimento da semente. O fruto pode influenciar o momento e as condições em que as sementes germinam, afetando assim o sucesso reprodutivo da planta. Adaptações para dispersão. Diferentes tipos de frutos apresentam adaptações específicas para otimizar a dispersão. Por exemplo, frutos alados facilitam o transporte pelo vento, enquanto frutos carnudos são atraentes para animais que consomem e dispersam as sementes. Resposta a estímulos ambientais. Alguns frutos respondem a estímulos ambientais como temperatura, luz ou umidade, para determinar o momento adequado para a liberação de sementes. A diversidade de formas e funções dos frutos é notável e reflete adaptações evolutivas que aumentam a eficiência reprodutiva das plantas em diferentes ambientes. O desenvolvimento do fruto é uma parte crucial do ciclo de vida das plantas com flores, garantindo a disseminação e a sobrevivência de suas sementes. Por hoje é só, até breve.